Paz, meus amados, tudo bem com você? A palavra do Senhor nos diz que a sabedoria é uma virtude extraordinária para resolver conflitos. Deus não nega nos dar sabedoria, mas Ele espera que nós a utilizemos para a sua glória, para resolver conflitos e ter uma existência que realmente agrade a Ele e que glorifique o seu nome. Hoje nós veremos aqui em 1 Samuel 25 a história de Abigail, uma mulher que tinha uma sabedoria incrível, que usou um dos seus atributos mais caros, exatamente a sabedoria, e como ela preservou sua casa diante de uma ofensa que resultaria em muitas mortes. A Bíblia descreve Abigail destacando que ela era uma mulher formosa, que ela era digna e de bom senso. Seu marido, Nabal, no entanto, era um homem duro e ignorante. Ele tinha propriedades em Carmelo. Nabal era rico e as escrituras aqui realçam que ele possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Um rebanho que realmente ia aumentando a cada ano. Mas duas informações importantes são reveladas a respeito do seu caráter. Ele era duro e maligno nas obras, em 1 Samuel 25:3, e também que ele era descendente de Caleb. Mas a prosperidade de Nabal não fez dele um homem sábio e tratável. E nem mesmo sendo descendente de Caleb, não herdou do seu antepassado o temor do Senhor. Ele era um homem rude, grosseiro e muito mal agradecido. Ele acabou tratando Davi de uma maneira muito grosseira. Ele se recusou a dar presentes aos homens de Davi que antes cuidaram do seu rebanho. E a esposa de Nabal, Abigail, essa sim, uma mulher sábia. Uma época em que as mulheres não tinham a oportunidade de escolher seus maridos e os casamentos eram arranjados pelo pai. Abigail, uma mulher bonita, sábia, era esposa de um homem duro, mau e tolo. Não nos é dito como um homem com o perfil de Nabal se casou com uma mulher como Abigail. Mas ela não se deixou levar por essas características ruins do seu esposo. As riquezas de Nabal e a sua tolice não fizeram de Abigail uma mulher fútil, grosseira e tola. Pelo contrário, ela teve sabedoria para lidar com os conflitos que surgiram logo à frente. Mas a sabedoria de Abigail não influenciou Nabal a ser um homem sensato e misericordioso. Pois às vezes nós convivermos com pessoas sábias nos traz a sabedoria e nos faz querermos ser melhores. Mas o certo é que Abigail se destaca nessa narrativa bíblica, não apenas pelo seu status, mas pela sua atitude humilde, na sua disposição em resolver de forma sábia e prudente um problema criado pelo seu marido. Pense, você tem agido no seu dia a dia como Abigail ou como Nabal? Pense num ponto importante. A palavra de Deus nos exorta a buscarmos a sabedoria no Senhor, pois Ele a todos a concede de forma generosa. Nós vemos que essa ingratidão de Nabal trouxe consequências. Davi protege os empregados de Nabal. Os animais precisavam ser cuidados e a lã tinha que ser preservada, tinha que ser protegida, pois tinha um grande valor comercial. E isso era estratégico na fabricação de roupas. A época de Tosquia era um momento alegre, de festa, e de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, Nabal chegou a celebrar essa ocasião. Ouvindo isso, Davi, que antes protegeu os homens de Nabal, não permitindo que nada acontecesse com eles, nem mesmo com as ovelhas que apacentavam, pediu a ele um pouco de provisão. No entanto, Nabal, veja o que fez. Mesmo sendo um momento de festa, de alegria, propício para ser generoso, ter misericórdia, Nabal não atendeu o pedido de Davi, que foi lá que ele pedindo um pouco de provisão, um pouco de alimento. Mesmo os homens de Davi servindo de escudo para os bens de Nabal. Suas ovelhas não foram roubadas e nenhum dos seus empregados feridos ou mortos.
E agora acontece que Davi pede um pouco de provisão para os seus homens. Então, ele não pediu tudo que Nabal tinha no momento de festa. Não, ele queria um pouco de comida. Pois para o rico Nabal, isso não era nada, não ia fazer falta. Mas esse pouco de provisão para Davi e os seus homens naquele momento era muita coisa. E aos olhos daquele descendente de Caleb, ia ajudar no momento. Mas a mesquinharia de Nabal vai entrar em jogo neste momento. Pois ele não cedeu a esse pedido. Ele gozou, ele dizendo, quem é esse tal Davi? Ele mostra uma falta de reconhecimento, uma falta de gratidão com as atitudes de Davi de proteger seus empregados, de proteger seu rebanho. Os homens de Davi poderiam muito bem ter um comportamento abusivo para com os pastores de Nabal, tomando suas ovelhas, agindo com violência ou impedindo que eles buscassem pastagens adequadas ao seu rebanho. Mas não, os homens liderados por Davi, ao invés de agredir, de saquear e de roubar, coisas comuns naquela época, tiveram uma atitude diferente. Protegeram, cuidaram. Mas, no entanto, receberam como paga o desprezo. Nabal sabia muito bem quem era Davi. O que ele queria mesmo era humilhar Davi, atribuindo a ele um status de um fora da lei, sem destino. Nabal não sabia que Davi estava debaixo da proteção do Eterno e aproveitou aquela situação para desonrar o escolhido de Deus. Saiba que toda vez que há desonra, há consequências graves. Pense como você reage diante de pessoas que têm um caráter parecido com Nabal. Como servos de Deus, nós temos que agir de forma educada, polida, sensata, prudente, mesmo tendo que lidar com pessoas que não têm um coração agradecido e grato como esse Nabal. Abigail, no entanto, percebeu essa atitude do marido e que viu que isso era um insulto a Davi. Ela sabia que essa atitude colocava em risco toda a sua casa, pois Davi ficou sabendo, ficou irritado e planejava se vingar. Então Abigail, muito prudente, preparou uma generosa dádiva de suprimentos com pães, vinho, ovelhas, trigo, passas e figos e entregou para Davi e os seus homens. De forma muito prudente e com palavras de reconciliação, Abigail reverteu toda aquela situação. Ela controlou a ira de Davi e salvou a vida de Nabal e de toda a sua casa. Na ocasião, Davi agradeceu a Deus por ele ter enviado Abigail ao seu encontro. Pois com toda sabedoria, ele acabou evitando que ele derramasse sangue desnecessariamente, cometendo injustiça. Davi já havia determinado que ninguém na casa de Nabal viveria. Ao encontrar-se com Davi, Abigail se inclina perante ele, pede para ser ouvida e avisa que não estava presente no momento em que os moços de Davi foram tão humilhados. Mais que isso, Abigail mostra saber que no futuro Davi seria rei, como nós podemos ler em 1 Samuel 25:30. E não há de ser, usando o Senhor com o meu Senhor conforme todo bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel. Aleluia. Diferente do seu marido mesquinho e tolo, Abigail lembra Davi que ele é um escolhido de Deus para ser chefe em Israel e que não deveria fazer justiça com as suas próprias mãos. Davi não olharia para trás com vergonha e arrependimento por ter pago a Nabal na mesma moeda. O julgamento de Nabal e a sua impiedade não viria da espada de Davi, mas das mãos do próprio Deus. E ao terminar toda essa festa, Nabal estava bêbado e nem lembrava de nada do que havia ocorrido. Abigail, no entanto, agiu com sabedoria, pois não adiantava falar naquele momento com ele embriagado.
Mas há um momento certo para que falemos certas verdades e sejamos entendidos. Ela agiu com total sabedoria, esperou o momento certo de falar e deu a notícia a Nabal. É certo que ele não esperava que o resultado de sua atitude mesquinha contra Davi trouxesse aqueles acontecimentos narrados por Abigail, e por isso sua reação foi ficar paralisada. Ele não podia fazer nada. Passados alguns dias, Deus mesmo julgou Nabal e o matou. Assim termina a história de um homem mau, insensato e mesquinho. Assim Deus nos ensina que tudo aquilo de mal que nós plantarmos, um dia nós colheremos. Mas a história de Abigail não termina aqui, ela continua. Davi a convidou para ser sua esposa e ela aceitou essa oferta daquele rei vindo a acompanhá-lo no palácio. Aquele que é rei em Israel. Nós podemos concluir que a sabedoria e a tolice podem fazer a diferença no seu tempo. A sabedoria traz resultados incríveis e a tolice, a ingratidão, também tem consequências, as que não são muito agradáveis. Podemos destacar que nossa sabedoria ou nossa tolice pode ser o que vai aparecer no final, o que vai prevalecer no final. Mas que nós sejamos sábios e que nós venhamos a seguir o exemplo de Abigail, pois no seu tempo certo, nós também seremos honrados pelo Senhor. O Senhor vê todas as suas atitudes, tudo aquilo de maneira como você age. Ele é o Deus da justiça. Ele que nos dá conforme aquilo que nós plantamos em nossos relacionamentos, em nossas atitudes, em nossas palavras. Que nós deixamos a sabedoria do Senhor comandar o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa mente. E o Senhor nos diz, quem precisa de sabedoria, busque-a, pois Ele a dá com muito carinho. Que nós possamos refletir nessa palavra e que cada dia nossas atitudes sejam mais sábias, para que assim possamos edificar o nome do Senhor e que tudo que nós fazemos seja para a glória do Deus Altíssimo. Deus abençoe a cada um de vocês.